Muito boa noite, amores, amoras, revisteiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Revista na Web. Eu sou Lu Costa e hoje o meu bate-papo vai ser com o meu parceiro de longas datas, ele que é o super-homem da dupla com a Mulher Maravilha. Juntos fizemos os melhores anos de São João do Senhor do Bonfim. Vem comigo conhecer mais um pouquinho da história do Eloilton Cajuí. Boa noite, Eloy. Boa noite, Lu. Boa noite. Um prazer muito grande. Me sinto honrado estar aqui de ter aceitado o seu convite. O prazer é todo meu, né? Como é que eu não vou convidar o meu parceiraço aí de tantos anos? Pois é, né? Uma boa história, né? Uma boa história. A gente fez duplo aí por tanto tempo, né? Tanto tempo, exatamente. E aí, Ela, como é que tá a tua vida? Continua na Rádio Caraíba? Me conta um pouco, eu quero saber tudo. Não me esconda nada. A gente continua na batalha, a gente continua na luta, né? Fazendo o que a gente gosta, fazendo aquilo que Deus nos permitiu fazer, né? Que Deus nos permitiu sonhar e realizar, que é ser radialista, locutor. E a gente continua lá na Rádio Caraíba, continuamos fazendo o nosso trabalho. Agora, meu público que me acompanha há muito tempo já sabe que houve uma mudança, né? Que eu ainda não falei sobre essa mudança. Estou esperando um momento para poder me pronunciar para a galera, porque a Caraíba FM me mudou de horário, me tirou da tarde e me colocou na parte da manhã. Seria uma mudança provisória, mas depois se tornou definitivo, né? Se tornou definitivo e a gente não volta mais para o horário da tarde, vamos permanecer pela manhã. Demos início agora, dia 2 de maio, no projeto do São João 2023, né, que é o programa Em Tempo de Forró, que eu estou apresentando a partir das 10 horas da manhã. E eu vim apresentando o Show da Manhã, que é um programa que já existia na rádio, acho que desde 2007, 2008, não me lembro bem, um bom tempo, que foi iniciado com Walter Pinheiro, passou depois por Edson Moreno saiu e aí eu fui chamado para assumir o posto, né? Uhum. Então, como seria uma coisa provisória, a gente não planejou nada. Eu continuei fazendo no estilo, no perfil de Edson Moreno. Mas depois que eu fui avisado que o nosso horário vai ser definitivo na parte da manhã, então a gente já criou um novo programa. Estamos com um novo programa já engatilhado, pronto, produzido. E agora vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente. A princípio eu fiz já uma conversa lá com o pessoal da rádio e deixamos alinhavado que eu faria até o dia 30 de maio o Em Tempo de Forró, e depois disso eu sairia de férias, que eu estou com férias vencidas na rádio, e em agosto a gente começa, né, o programa novo. Só que surgiu uma nova situação. É a minha aposentadoria que deve estar saindo. Ah, meu Deus! E aí, como há um desejo da emissora de que mesmo aposentado eu deva permanecer, então nós vamos ver, porque tem essa questão de férias, se a gente permanecer com o contrato terceirizado, a gente vai ter que ver essa questão, né? Então, por enquanto, está essa dúvida se a gente vai começar um novo programa em julho ou em agosto. Mas já está tudo engatilhado para a gente começar uma nova história, um programa que eu estou criando com o meu perfil, com as minhas características, com o meu jeito de ser, né? Porque, como eu disse, eu peguei um programa, Show da Manhã, pronto, um programa que já existia e que, a princípio, seria uma coisa provisória, né? Eu fiquei muito chateado, não vou negar para ninguém, porque o Cidade Aberta completou 30 anos no dia 30 de novembro do ano passado. Nossa, uma vida, né? 30 anos, uma vida. E aí eu não gostaria que fosse encerrado dessa forma. Mas é a vida, né? A gente tem que entender que as coisas hoje em dia funcionam assim, e então a gente tem que dançar conforme a música, né? Verdade. Então, como o Show da Manhã tinha uma característica de outras pessoas, então eu decidi criar um com a minha característica. Frei Jorge Rocha aprovou, já está sabendo, já foi passado para ele. Então agora só vamos aguardar o momento da gente iniciar essa nova história, esperando continuar merecendo o carinho e o prestígio do grande público que a gente tem, né? Então é isso, a gente continua aí na batalha, até o dia que Deus permitir, né?
Mas Porque ele há de permitir quem muito comanda tempo ainda. a vida da gente é ele. O que seria de nós sem o Eloilton Cajuí na Rádio Bondade sua. Caraíba? Não. A gente já liga o rádio na expectativa para ouvir o teu programa. Claro que, como você disse, o Cidade Aberta era um programa já de 30 anos, todo mundo já acostumado. Mas você sabe também que nós, como público, posso falar, acho que por todos que estão lá do outro lado, estamos com você em qualquer horário. Né? A gente curte o seu programa em qualquer Muita gente horário. falou isso, é. Para onde você for, a gente vai atrás. Eu mesma canso de estar ouvindo você, cuidando de uma coisa, cuidando de outra, e ouvindo o programa do meu amigo Eloilton Cajuí. E eu tenho certeza que esse novo projeto que vem aí vai ser muito sucesso, vem muito bem abençoado pelo Senhor, já deu tudo certo, e você vai fazê-lo brilhantemente, como tudo que faz. Verdade. Agora me diga uma coisa, vamos conhecer um pouquinho acerca da vida e do início dessa carreira toda. Eloilton é do Sítio do Açude, não é isso, Sítio do Açude. Muito bem. Com muito orgulho. Isso eu bem sei. Um lugar pequenininho. Ainda hoje hoje cresceu bastante o sítio, né? Hoje lá tem 2 colégios, o sítio cresceu bastante. Mas ainda continua sendo um local assim, muito calmo, muito tranquilo, né? Um lugarzinho pacato, de muita gente humilde. E infelizmente há tempo que eu não vou lá, porque, sabe, eu perdi minha mãe, depois perdi meu pai. E quando a gente ia ao sítio, tinha lá a nossa casa, né? O nosso aconchego. Eu sei que lá eu tenho vários aconchegos quando eu for. Mas não é mais como antes, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas estou sempre na ideia de qualquer hora ir lá para rever os amigos e alguns familiares, né, que moram lá. Então eu saí do Sítio do Açude exatamente no dia 15 de março de 1980. É uma história que eu lembro toda vez que eu ouço aquela música de Zezé de Camargo e Luciano, no dia que eu saí de casa. Aquele trecho que ele diz, a minha mãe chorando. Pois é, isso aconteceu comigo, né? Eu era um cara assim, já meio solto, já meio adiantado na vida, e eu tinha uma vontade louca de vir morar em Bonfim, né? A gente perturbava muito nosso pai, eu e meus irmãos, para comprar uma casa aqui em Bonfim, para a gente morar em Bonfim. Mas meu pai era um cara assim, sempre um cara muito seguro, um cara muito trabalhador, e ele tinha medo de vir para a cidade, de aumentar as despesas dele perder o controle das despesas. Só para você ter uma ideia, ele tinha um comércio lá no Sítio do Açude, ele não comprava nada que ia à prestação. Nada. Meu Deus, talão de cheque, ele nunca ele usou um talão de cheque. Não tinha negócio de... A nota promissória, ninguém sabia que diabo era isso. Meu Deus. O negócio era comprar e pagar. Só teve uma história uma vez de o seu Fernando, que na época era gerente do posto Esmeralda, e por Santana, ele foi um dos fundadores desse grupo, junto com o seu Antônio Santana. E ele tinha uma amizade muito grande com meu pai. Então meu pai uma vez chegou lá para comprar umas latas de querosene. Era 30 latas que meu pai queria. Que meu pai sempre comprava de 30 em 30, né? Chegou só, eu só vou levar 15 porque eu só tenho dinheiro para 15. Aí o senhor Fernando, não, mas você vai levar as 30. As outras 15 você paga depois. Ele disse, não, de jeito nenhum. Não. Não, é 15, é 30, é 15, é 30. Eu sei que meu pai botou no celular, é 15. Aí o seu Fernando, não, tá bom, tudo bem, vou mandar entregar as 15 lá. No dia que o caminhão chegou lá, chegou com as 30. Aí meu pai disse, não, eu só pedi 15, eu paguei 15. Disse, seu Moisés, ele disse que é 30, para deixar aqui as 30 e que as 15 depois você vai lá e paga. Esse homem é doido. Aí disse que ele ficou todo assim preocupado, como é que eu vou pagar, e não sei o que. Resultado, uns 2 dias depois ele veio a Bonfim só para pagar as outras 15. Meu Deus. Porque ele conseguiu vender uma boa quantidade de gás, de querosene nesses 2 dias, né, em 2 dias, e aí ele conseguiu apurou o dinheiro e pagar as outras 15. Então ele veio aqui pagar, o homem ficou, não, mas Moisés, eu lhe falei, e aí disse que o seu Fernando ficou preocupado, porque ele falou sério, com a cara que estava com raiva, né, que ele não queria aquilo. Então, a mesma coisa ele fez já, quando ele já tinha mais de 70 anos, ele comprou ele tinha uma picape Fiorino da Fiat, né? Sim. E vendeu e aí comprou uma Trekking, uma mais moderna, mais bonita, que pertenceu até ao seu, da casa do criador, o seu Dr. Elcio Souza. Dr. Elcio. Ele comprou da Cavep. Aí
no dia que ele foi pagar o carro, faltou R$ 500, que ele queria fazer um negócio, né? Aí o rapaz da Cavep, né, lá o Elinho disse, não, pode deixar os 500, você paga depois, se eu quiser. Aí meu cunhado Manuel, que é muito afoito, não, mas você tá certo, toma aqui a chave. Então eu já fui logo a chave do carro, já tinha o dinheiro pronto para pagar. Aí disse, vamos dividir aqui em 12 parcelas e tal. Aí ele todo calado. Aí deram lá um documento pela cidade, disse que nem lembro o que foi isso. Eu sei que ele assinou alguma coisa lá. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois ele voltou e veio pagar os R$ 500. Que estava parcelado. Parcelados. Não, seu Moisés, foi 12 parcelas, não sei o que, basta pagar a primeira e não venceu ainda não. Eu disse, não, eu quero pagar tudo. Toma aqui. E o dinheiro vivo. Pagou. Ele não gostava de nada disso, entendeu? Então por isso que dificultou a gente vir para o Senhor do Bonfim, porque ele queria trazer a gente para cá no momento que ele tivesse condição de saber que ia poder sustentar a gente aqui, né? Que a gente era menor de idade. Eu cheguei aqui em Senhor do Bonfim com 14 anos, completei 15 em novembro de 80, né? E eu já tinha uma irmã, a mais velha, a Elia, que já estava morando aqui, se casou com o Claudinho e veio morar aqui em Bonfim, e aí a gente veio morar na casa dela. E ele preocupado, porque ele achava assim, que não queria que a gente morasse na casa da minha irmã, porque minha irmã tinha o marido dela, né? Que deveria ser uma casa para a gente mesmo. E ele não tinha condição de comprar uma casa. E aí nós ficamos naquela coisa. Mora, não mora. Não mora, até que de repente nós viemos para cá, ficamos morando com a minha irmã e tal. Aí ele resolveu comprar uma casa vizinha lá à sua casa, na Rua Campo Formoso. Foi a casa que a Elia morou por um tempo também, não foi? Ali já foi outra. Ali já foi outra. Foi uma casa, a da Elia ficava na Travessa Campo Formoso, e a nossa era na Rua Campo Formoso mesmo, bem vizinha à sua casa. Aí, de repente, a casa estava bem velhinha, a casa começou a querer desmoronar. Pronto. Aí de frente tinha uma casa de uma filhada do meu pai, de uma fazenda que fica na estrada do sítio, que estava desocupada. Aí nós não contamos duas vezes. Eu e meus irmãos, vamos para lá até pai chegar para resolver essa situação. A gente se mudou um dia de sábado à noite, a gente se mudou lá para essa outra casa. Aí ficamos lá, quando ele chegou na segunda-feira, todo chateado e não sei o quê. Mas aí ele tinha muita amizade com o seu Antônio Almeida, o seu Antoninho da contabilidade. Sim. E o seu Antoninho tinha construído umas casas ali na Rua Campo Formoso, já chegando na Praça da Lagoa, ali onde tem o prédio do seu Xavier. E aí ele disse, mas eu tenho uma casa lá boa para você, rapaz. Vamos pegar, eu pego essa daí que sobrou da sua, da entrada, e você me dá o resto. E ele, pronto. E não precisa me pagar tudo, você vai pagando aos poucos. Não, peraí. Proposta errada. Me diga o preço que eu vou ver minhas condições. Eu dei o preço e ele disse, tá bom, pronto. Foi lá, pagou. Aí nós estamos morando na casa onde hoje a minha irmã mora, antes dele falecer. Onde a Cristina mora, a Cristina mora, antes dele falecer, ele conversou com todos os filhos, porque queria dar essa casa para a Ana Cristina, que ela já estava lá morando, né? Todo mundo já tinha a sua, só faltava ela. E é claro que ninguém se opôs, não, da Cristina. Então a casa está lá hoje com a Cristina. É uma casa que me dá assim, muita emoção, porque, né, foi ali que eu comecei os meus passos. Ali acho que eu me fixei realmente em Bonfim. Eu senti que eu estava em Bonfim, apesar dos 2 anos gloriosos que eu tive como estudante do ginásio diocesano, que tem horas que eu me emociono muito, né, quando eu lembro do ginásio diocesano, que eu vivi 2 anos belíssimos ali, eu aprendi muita coisa ali. Eu tive uma equipe de professores inigualável, viu? Uma equipe inigualável, impecável, que ainda hoje eu lembro. Então foi assim, o meu início aqui em Bonfim, e só com aquela coisa na cabeça de ser locutor, de ser radialista. Já tinha essa vontade. Já tinha essa vontade. Só para você ter uma ideia, lá no sítio, quando eu vinha para Bonfim, eu ficava observando aqueles carros de som do Kekel, né? Do Cleones Caribel, o saudoso Kekel. Que eram as variantes, eram as Brasília, pequenininha. Em cima eram 4 bocas de alto-falante, aquelas quadradas, os alto-falantes quadrados. 2 para cá e 2 assim. 2 no sentido vertical e 2 horizontais. Para jogar o som para todos os lados. Para jogar o som para todos os lados. E geralmente dentro ia, ou o que eu ia dirigindo e falando, ou alguém dirigindo e do outro lado falando. Aí o que eu fazia lá no sítio do açude? Meu pai era comerciante, vendia aquelas latas de óleo quadradas na época, né? Aí eu pegava as latas de óleo vazias, que meu pai não vendia só a lata cheia, vendia também de uma xícara, de meio copo, de não sei o quê. 2 gotas. Aí ia secando as latas e ele ia jogando lá. Pois eu pegava aquelas latas, colocava em cima de uma cadeira,
2 latas assim, 2 assim. Aí eu pegava, que ele vendia também açúcar a granel em sacos. Quando ele ia abrir o saco para pesar, deixar embalado, vinha aquele barbante. Sim. Entendeu? Aquele barbante, para mim, era o fio do microfone. Aí eu pegava os capucos de milho, amarrava e tá aqui. O meu irmão dirigindo o carro e eu aqui. Compre na loja do Cocone. Pois não sabe a loja do Cocone, porque não tá o sabão. Compre na loja do Cocone, preços baixos, de verdade, aqui e tal. Armazém do Lucas, tem um armazém do seu Lucas, aquele seu Lucas que foi assassinado, meu pai era cliente dele, comprava muito. Foi assaltado, e o pessoal depois do assalto matou, né? Que na época falava de umas balas, chamava bala Dundum. Isso. Que diz que quando ela entrava e estourava dentro, né? Diz que ele morreu mais por isso, porque a bala atingiu a cabeça e depois ela estourou e explodiu tudo lá dentro. Uma pena, era um grande comerciante de Bonfim. Aquele seu outro Ademias também ali, seu Ernesto. Seu Ernesto era uma coisa séria. A gente chegava para... Meu pai fazia as compras e eu ficava olhando. Olha, pai, que carrinho lindo! Aí o seu Ernesto, é sério, vou pôr lá. Meu pai, não, seu Ernesto. Aí quando eu chegava, meu filho, missionário, não fale, não, que o seu Ernesto está querendo embora. E eu fico com vergonha. E o Eloíto já malandro, que era bonito para ganhar. Para ganhar. Pois era assim. Aí, eu nem imaginava que eu tinha essa vontade de ser locutor. Olha, lá nós tínhamos um rádio. Naquele tempo, rapaz, hoje em dia as coisas não prestam. Naquele tempo os rádios eram muito bons. O rádio da gente lá a gente ouvia as emissoras de Petrolina e de Juazeiro como se fosse local. Nossa. Como se as rádios estivessem ali mesmo no sítio. Era local, não tinha chiado nenhum. Eu cresci ouvindo emissora rural, Rádio Juazeiro. Futebol, comecei a gostar de futebol ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Globo do Rio, né? Jorge Cury, Valdir Amaral, cada narração que era um espetáculo, né? Aqui na Sociedade era Marco Aurélio, Djalma Costa Lino, tá? Era esse povo que eu acompanhava. Só teve mestre. Exatamente. Aí pronto, eu gostava tanto de rádio, mas naquele momento eu não tinha assim ainda uma posição se eu queria ser ou não radialista, né? Locutor. Aí eu me lembro que uma vez no trabalho no colégio, a professora perguntou o que cada um escrevesse, o que gostaria de ser. Eu coloquei que queria ser engenheiro agrônomo, porque eu nasci no interior, nasci na zona rural, e eu queria estudar muita terra, para entender a terra e tal. Mas aí, de repente, eu estou lá no sítio do Açude, que era assim, final de semana, a gente ia para o sítio, não ficava aqui em Bonfim, né? Sim. A gente ia para casa, lá para o sítio. Aí, de repente, quando eu estou lá, eu estava cochilando com o rádio na sala de casa, ouvindo a Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Rádio Mundial. Olha. Eu cochilei. Quando acordei, estava tocando a música de Amelinha. Eu nunca esqueço dessa música. Frevo Mulher. Eita. E aí eu estranhei. Eu digo, a Rádio Mundial não toca esse tipo de música. Por que a Rádio Mundial está tocando essa música? Porque a Rádio Mundial, sábado à noite, no dia de sábado à noite. Sábado à noite só tocava, era embalo, né? Aquelas músicas de boate, discoteca. E tá lá a Amelinha. Termina a Amelinha, entra Fagner. Eita, mudou. Noturno do Fagner. Ai, coração alado. Pronto. Ainda hoje eu lembro. De vez em quando eu choro quando eu lembro disso, entendeu? Eu falei, não, tá errado. A Rádio Mundial mudou, foi. Sintonizou errado. Aí eu disse, não, vou ficar aqui ouvindo, ver o que o locutor vai dizer. Por que mudaram a programação da Rádio Mundial? Daqui a pouco entra Maurício falando. São 8h30. Você está ouvindo a Rádio Caraíba M de Senhor do Bonfim. Estamos em fase experimental. Poxa, eu dei um pulo no sofá. Gente, tem uma rádio em Bonfim. Olha, abriu a rádio. Aí nisso, minhas irmãs estavam lá na igreja, que ficava bem de frente à minha casa. Estavam lá batendo papo. E lá vai eu com o rádio na mão. Meninas, ei, Bonfim já tem uma rádio. Bonfim tem uma rádio. Eu achei que te disse, tá aqui, eu tô ouvindo aqui. Aí pronto, elas começaram logo, oxe, vai ser bom pra gente mandar carta, né? É mesmo, eu não tinha lembrado disso, a gente mandar carta pra rádio, não sei o quê. Aí ficou, os anos foram passando, eu não sei se foi uns 2 anos depois, né, que a Rádio Caraíba estava no ar, e eu deixei de ouvir as outras rádios, só ouvia a Rádio Caraíba. Só ouvia a Rádio Caraíba. Aí quando foi um dia de sábado à noite, eu tô lá em casa ouvindo a Rádio Caraíba, era o Antônio Silva fazendo o programa Embalo de sábado à noite, aquele programa que pegou pra caramba, né? Era um
Era uma coisa espetacular. Coisa espetacular. Eu Um ainda programa acompanhei, Embalo Sábado à pequena Noite. ainda acompanhei. Aí eu escuto o Antônio Silva dizer, você que tem vontade de ser locutor, tal, radialista, vem, a Rádio Caraíba vai estar recrutando novos funcionários, não sei o quê. Eu digo, oxe, vou lá. Você agora? Oxe. Aí o que aconteceu? Como eu falei, eu estava no ginásio diocesano, aí nessa época era prova, você fazia a prova e saía logo, né? Ia embora. Oxe, na volta eu já passei pela Rádio Caraíba para me inscrever. Que era ali ao lado da prefeitura, Ao lado né? da prefeitura, onde funcionou a loja insinuante, né? Onde hoje tem lá um supermercado. Bem ali pertinho da prefeitura. Eu fui lá me inscrever. Perguntei, você quer ser o quê? Eu digo, eu quero ser operador de áudio. Aí... Não, aliás, eu tô mentindo, já tinha mudado, não estava mais, já estava na Visconde. Já estava na Visconde. Já estava na Visconde já. Eu disse, eu quero ser operador de áudio. Aí botaram lá. Aí meu irmão perguntou, rapaz, tu não perguntasse ser locutor, por que tu botou para ser operador de áudio? Eu falei, cara, se eu for dizer que quero ser locutor, eu já imagino aqui que vão me botar numa sala para falar com várias pessoas olhando para mim. Não vai sair nada, que eu vou ter vergonha. Eu vou pedir para ser operador de áudio, porque eu vou ficar lá e tal, vou me turmando, vou perdendo a vergonha, e depois eu digo que eu sou me soltando. A estratégia deu simplesmente certíssimo. Só que eu sofri, Lu. Sofri. Foi assim, no primeiro dia, quando eu fiz a inscrição, a moça avisou, compareça aqui na rádio domingo, 10 horas da manhã. Aí já começou um problema. Dia de domingo você estava no sítio. Tinha que ir pro sítio. Aí eu digo, poxa, eu vou ter que convencer minha irmã, meu pai, minha mãe, de que eu preciso ir lá me apresentar na rádio. Ó. Aí quando eu falei, a gente fez a cara feia, que eu tinha que ir pro sítio, não sei o quê, mas depois disse, não, tá bom, então fica aí. Aí no domingo eu fui. Cheguei lá, tinha uma multidão. A rua já estava fechada de gente. De gente. Pelas vagas. Pelas vagas. E eu, puxa, eu fiquei assim, rapaz. Aí eu comecei a me olhar, eu com chinelo velho, com uma bermudazinha velha. Vi lá os caras tudo bem vestido, os caras de sapato bem arrumado. Eu digo, esse negócio de rádio tá pra mim não. Acho que é melhor cair fora. Mas aí, daqui a pouco, já quase meio-dia, foi que Antônio Silva chegou para fazer a chamada. Vou chamar 10 nomes. Quem não for chamado, volta de tarde. 2 horas. Chamou os 10, nada de me chamar. Voltou? Aí, 2 horas eu voltei. 2 horas tá lá, a multidão de novo. Que era muita gente. Não acredito. Aí o homem de novo. Vou chamar mais 10. Quem eu não chamar, volta domingo que vem, 10 horas da manhã. Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, rapaz, no outro domingo não vou deixar não. Eu vou ter que ir pro sítio, eu vou perder o jeito, né? Deixa pra lá. E saí todo desanimado. E não chamou na chamada da tarde? Não chamou. Aí quando foi no outro domingo, depois de eu conseguir convencer minha mãe, meu pai, tudo lá vai de novo, tudo de novo. Aí 10 horas da manhã tava eu lá. Aí já a quantidade de pessoas já era bem menor. Muitos que desistiram, né? E alguns que já tinham começado o estágio. Aí o homem de novo a conversa. Vou chamar mais 10. Quem não for chamado, volta de tarde, 2 horas. De novo, meu nome não saiu. Eu disse, rapaz, aí quando eu cheguei em casa, meus irmãos, homem, esquece isso, rapaz, negócio de rádio não é pra tu não. 3 vezes já, rapaz, que chama e não te chamaram. Eu falei, eu disse, mas eu vou de tarde, é o jeito. Aí eu fui, quando eu cheguei de tarde lá, só tinha comigo, completou 8 pessoas. Eu digo, eu quero ver chamado. Ainda tá deixando 2 de sobra? Tá 2 de sobra ainda. Aí o homem olhou e disse, tem 8, né? Entra todo mundo pra cá. Pronto, acabou. Aí, pronto, fui conversando com outro, até que chegou a minha vez, conversamos ali e tal. Aí marcou eu ir pra rádio pra começar um estágio. Mas era estágio assim, de ficar só olhando. Só olhando. Não fazia nada. Fazia nada, só olhando. Eu ia, ficava lá, ficava 1 hora, 2 horas lá, só olhando. De vez em quando fazia uma pergunta, o pessoal me respondia e tal, mas eu com aquela vontade, deixa eu vou ser radialista. Comecei a me animar, né? Começou a alimentar o desejo. Aí nisso eu trabalhava na Constrular, né? Comecei a trabalhar na Constrular, a loja ali do falecido já, o Braguinha. Trabalhava lá na loja dele. E aí, nessa época, o finado Zé Borges era um grande companheiro lá. Amigo do meu irmão Odilon. Faleceu, infelizmente, num acidente lá no transmissor da rádio, né?
E aí Zé Borges, na época, era marceneiro. Nas horas folga ele trabalhava de marceneiro, ajudava o pai, né? Aí ele comprava o material tudo lá na Constrular. E geralmente eu que atender o Zé Borges, eu ficava perguntando sobre a rádio e ficar, né, me turmando com o Zé Borges. Aí até que um dia, assim, ainda com um pouco de vergonha, disse para Zé Borges, eu estou lá estagiando na técnica, mas na realidade eu não tenho vontade de ser operador não, eu quero ser locutor. Ele disse, oxi, se preocupe não, você já está lá, se preocupe não, vá fazer seu trabalho de operador de áudio. Aos poucos lá, eu vou dar um jeito de botar você para gravar umas coisas lá. Se o diretor saber que o diretor era caixinha, só ia para a sala para gravar uma coisa com a autorização dele. Mas aí, quando foi um dia, Zé Borges me chamou, disse, vem gravar esse negócio aqui, toma aqui esse papel, grava aqui esse negócio. E eu gravei, aí Zé Borges olhou para mim e disse, rapaz, tu leva jeito, velho. Tem jeito, viu? Gostei. Aí eu falei, porra, beleza. Aí, daqui a pouco, já tinha um pessoal lá, já tinha um cara lá que tava falando, que não sei o que, Aí escutei o Zé Borges dizer, você tá muito afoito, viu, rapaz? Você tá dizendo que é bom, não, você não tem que dizer que é bom, não. Você tem que esperar que os outros digam que você é bom. Ele mesmo se dizia que era o cara dizendo que era bom. Aí eu fiquei quieto, de ó, Zé Borges tá... Já tô aprendendo com o Zé Borges aqui. Aí foi indo, até que de repente, tudo certo para uma moça ser contratada para ser operadora de áudio, né? Aí eu pensei comigo, poxa, eu tava na esperança que ia ser eu, ó. Aí Zé Borges disse, não, vai ser a menina aí, rapaz. Tudo bem. Daqui a pouco não vai ser mais a menina. A família da menina, parece que é tipo assim, o pai dela parece que trabalhava num órgão público e parece que ele foi transferido de Bonfim. Ela tinha que ir. E ela tinha que ir acompanhar o pai, a família. Aí eu falei, então agora vai ser eu. Mas aí veio a mudança na programação da rádio, que foi reduzido os horários e fizeram a nova escala de operador e não precisaram de outro operador. Entendi. Aí eu fiquei na fila. Aí disseram, não, mas você é o primeiro da fila agora. A vaga que surgiu aqui é sua. Digo, poxa, aí fiquei naquela animação. Expectativa. Aí quando foi em março de 86, eu trabalhava já numa distribuidora de revista, né? Aí a rádio me chamou para tirar as férias de um funcionário, que era o Edmilson, que hoje é locutor da Liderança de Jaguarari. Edmilson era operador. O cara que me ensinou muito também, o Edmilson. Aí, será que você vai tirar férias do Edmilson? Agora é o seguinte, nós estamos com um problema com o funcionário e, aliás, minto, Aldo Silva. O Aldo Silva quer sair de férias. O Aldo Silva vai sair de férias. Mas nós estamos tendo problema com o Aldo Silva. Eu acho que ele não volta das férias, aí você já fica em definitivo. Aí, beleza. Avisei a família toda que tudo indica que eu vou ficar em definitivo. Pedido inicial do emprego, meu irmão foi para o meu lugar lá na distribuidora. Quando termina os 30 dias, o Aldo voltou. Olha o desempregado. Oh, meu Deus. Lá em casa, minha mãe se retou comigo. Rapaz, agora você está desempregado, né? Que você não vai tirar seu irmão do emprego agora? Falei, não, mãe, pode deixar, eu me viro aí. Tá bom. Aí ficou. Passou março, abril, maio, junho. Quando foi em junho, me chamaram para tirar as férias do Edmilson Cardoso. Beleza. Tô lá. A minha mãe disse logo, você não ia não? Que você ficou desempregado por causa dessa rádio? Eu falei, mãe, mas eu estou desempregado. Eu vou. Eu tenho que ir, é só 30 dias, mas eu vou ganhar um salário mínimo. Aí meu pai, não, ele tá certo, Fábio, pode ir. Melhor do que nada. Eu fui. Aí terminou os 30 dias, aí eu chateado, sumi da Rádio Caraíba, nunca mais fui na Rádio Caraíba. Quando foi no dia 3 de setembro de 1986, eu estava em casa, tinha feito prova, né? Eu estudava no colégio estadual, fiz prova. Aí eu costumava, 10 horas da manhã, quando eu saía assim cedo do colégio, de ir no bairro da Purupa tomar um suco de beterraba com uma torta de tapioca. Eita, combinação perfeita! Era o meu lanche quase todo dia. Nossa. Quando eu saía cedo do colégio, quando tinha feriado, essas coisas, eu ia para o bairro da Purupa tomar um suco de beterraba e comer uma fatia de torta de tapioca. Quando eu terminei, pensei de voltar para casa e eu disse, não estou fazendo nada, deixa eu ir na Rádio Caraíba ver como é que está o pessoal por lá. Olha. Menina, quando eu entrei na Caraíba, eu vi que o clima estava tenso. Todo mundo com as caras amarradas, aquela coisa toda. Eu, bom dia, mal me responderam. E eu fui direto para a sala de Zé Borges. Aí quando eu cheguei na sala de Zé Borges, ele... Até que enfim, rapaz, você apareceu, onde é que você andava? Falei, não, rapaz, estava por aí. Não sabendo de nada. Ele disse, rapaz,
rapaz, se tu não entrar na Rádio Caraíba agora, tu não vai entrar mais nunca, viu? Por quê? Tem uma briga aí, brigaram aí com o Aldo Silva, tá uma confusão aí, não sei o quê, parece que o Aldo não vai sair. Aí nisso, quando a gente tá ali conversando, lá vem o Antônio Silva, todo estressado. Ô, Aloilton, cadê, rapaz? Você sumiu? Eu dei suspensão no Aldo Silva aí de 3 dias. Você pode vir assumir esses 3 dias aí no lugar dele? Eu falei, posso. Agora tem um detalhe, eu não posso à noite, que eu estou estudando à noite. Não tem problema não. Zé Boy, veja com a questão da escala aí e bota ela aí durante esses 3 dias aí. Ele, tá bom. Aí, o que aconteceu, né? Eu fui tirar esses 3 dias do Aldo, fui até, me lembro como hoje, quarta, quinta e sexta. Aí na sexta-feira, eu fui pro colégio fazer prova, né? Quando eu voltei da prova, eu passei na rádio para saber do Edmilson Cardoso. Edmilson, e aí, como é que tá a situação? O Aldo Silva volta amanhã. Eu disse, rapaz, ninguém sabe não, até agora ninguém sabe aqui. Eu falei, então vou embora. Não, rapaz, peraí, porque senão amanhã 10 horas não vem ninguém, eu vou ficar aqui de molho, poxa. Se o Aldo não vier, aí você me liga que eu venho. Ele disse, não, peraí, pô, deixa eu ligar aqui pro Antônio Silva. Aí ligou pro Antônio Silva, tô indo aí para resolver isso. Só, você tá vindo aqui para resolver isso. Aí, quando ele, na Rádio Caraíba, tinha a técnica, ficava assim de frente para a porta da sala onde o Antônio Silva ficava, né? O Antônio Silva abrindo a porta e o Admilson todo agoniado. E aí, Antônio, quem é que vem amanhã? Ele disse, espera aí que eu vou ligar para a gerente para saber. Meu Deus! Rapaz, eu naquela altura já estava com... hoje a gente chama de ansiedade, né? Eu nem sabia o que era isso, mas eu estava louco ali na rádio. Deu nervosismo que chega a tremer assim. Eu disse, nada, né? Aí daqui a pouco eu estou lá no telefone, só de ouvir lá para beber conversando, ninguém sabia o que ele estava falando. Daqui a pouco lá ele disse, Eloy, tu vem a partir de amanhã, vem que o Aldo não vem mais não. Eu digo, pô. O emprego é meu. Aí saí da rádio para minha casa chorando. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe estava lá, não esqueço nunca disso. Minha mãe tinha vindo fazer uns exames aqui em Bonfim, né? E não deu tempo ela voltar, porque o transporte para voltar para o sítio era no máximo 1h da tarde. E passou desse horário, então ela teve que ficar com a gente. Aí quando eu cheguei em casa, chorando, o que foi? Eu sou funcionário do Caraíba. Eu não acredito. Foi, mãe. O homem acabou de avisar que a partir de amanhã sou eu. Aí pronto. E aí nós começamos. E como operador de áudio. Quando eu estava na distribuidora de revista, teve um dia que a dona Joselita, que era a proprietária da distribuidora, colocou um comercial na rádio. Aí eu comentando para ela que eu tinha vontade de ser locutor, mas falei para ela da dificuldade, porque eu era operador de áudio e tal, e que tinha que, para gravar comercial na rádio era difícil, primeiro tinha que conversar com o cliente, tinha que ver se o cliente aceitava ou não. Ela disse, não, mas a cliente sou eu, diga que eu aceito. Eu aceito que seja você que faça a gravação do meu comercial. Aí agora, cadê falar com o Antônio Silva? Pedir autorização do Antônio Silva. Meu Deus, e o Antônio Silva era caixeiro, só queria locutor já pronto, ele não queria locutor, né? Aprendiz. Mas aí teve um dia que, né, nesse dia, graças a Deus, teve um evento lá na rádio e a gente tinha tomado umas 2 cervejas. Não, tá aí. A coragem bateu. Se soltou. Aí eu cheguei lá, Antônio Silva, tem esse contrato aqui que eu fiz, dessa distribuidora, sabe? E como você sabe, eu estou fazendo uns testes aí para locução. E ela lá, a mulher da distribuidora, ela disse que aprova. Quer dizer, eu não trabalhava mais lá, eu já tinha saído, ela mesmo não trabalhava lá, sabe? Mas ela me conhecia pelo fato de eu ter trabalhado lá. Sim. E ela disse que por ela não tem problema não, que ela pode deixar na minha voz a eles. O senhor olhou. Não disse uma palavra, ó. Bateu um carimbo, deu um visto e me devolveu. Tá autorizado. Aí, você pode, me autorizou, vou gravar comercial. Aí gravei, foi meu primeiro comercial na rádio. Que legal. De BOP, Distribuidora Bonfinense de Publicações. Olha. E aí, a partir daí, o pessoal foi gostando, aí comecei a gravar um comercial, comecei a gravar outro. Aí daqui a pouco o Kleber já me chamou para fazer parte da equipe de esportes. Aí eu comecei a fazer a jornada esportiva aos domingos, né? Eu fazia a abertura da jornada esportiva, 2 horas da tarde, até 3h30 eu ficava apresentando a jornada esportiva, e a partir de 3h30 passava lá para o estádio, para Kleber, e aí depois eu ficava como plantonista, né, do resultado dos Jogos pelo Brasil, loteria esportiva, aquela coisa toda. E aí, quando foi em 87, Tito Rocha assumiu a direção da rádio. Aí Tito fez uma
mudança total na programação. Remodelagem. Aí pediu que eu criasse um programa para mim aos domingos à noite. Olha que legal. Aí eu disse, beleza, aí criamos um Domingo Especial. Quer dizer, já existia na rádio um Domingo Especial, né? Porque a gente aproveitou as vinhetas que já tinha abertura, tinha tudo. Aí eu comecei a fazer Domingo Especial, tinha um momento romântico, tocava, ler poemas, não sei o que lá. E aí pronto, comecei a me enturmar nisso, até que quando foi em 88, aí Tito conversou comigo, olha, nós vamos fazer o seguinte, Jair Trindade, que trabalhava com a gente, teve que ir embora porque o pai dele faleceu, e a família, a mãe dele, acho que os outros, era tudo pessoal de Salvador, aí decidiram voltar para Salvador, ir embora para Salvador, e Jailson foi, e aí ele disse, e Jailson trabalhava com o Tito no departamento de jornalismo, fazia um programa das 11 ao meio-dia, que era o Pop Show. Aí você vai ficar no lugar do Jailson, tranquilo. Aí eu saí da técnica, me despedi da técnica, e passei a ser locutor e repórter, né? E minha primeira experiência, eu um cara que ainda hoje eu tenho medo de ver gente morta. Ah, meu Deus! Depois do período que eu passei aí, você já sabe, de depressão e tudo, com psicólogo e tudo, até que esse negócio desapareceu, graças a Deus. Achava ele que ia morrer, né? Pois é. Mas, olha, eu olhar uma pessoa morta no caixão, que morreu naturalmente de uma doença, de um infarto, era doloroso, era difícil para mim. Agora imagine alguém... Um acidentado, alguém assassinado, né? Meu Deus. No primeiro dia, como repórter na Rádio Caraíba, nessa época era assim, qualquer coisinha que acontecia na cidade, o telefone tocava. Olha, mataram aqui, olha, o carro virou aqui, teve um assalto aqui. Aí Tito, vamos lá. Nesse dia, Tito vai e diz, Eloy, terminou o Bom Dia, Bom Fim, né? Bom Dia, Bom Fim, 8 horas em ponto, terminou o Bom Dia, Bom Fim. Aí eu falava da redação, da última notícia policial e tal. Aí quando eu chego quando eu vou passando em frente ao estúdio com os papéis para guardar no arquivo, Tito, leio, foi Tito. Que acharam um cara morto ali na linha férrea. Vai lá fazer reportagem. Vai lá! Vai só ainda. Meu Deus. Tô indo. Certo, tô indo. Meu Deus. As pernas já travaram. Tava aqui a chave da Brasília. A Brasília da eu pegar a Brasília. Lá vai eu, lá era nos fundos do posto Itamaraty. Lá vai eu, rapaz. Já imaginando como seria a cena de ver o defunto. Lá vai eu com a agenda na mão, Tito me deu uma agenda, me deu uma caneta. Lá vai eu, tinha várias pessoas. E tinha um guarda, na época era RFFCA, que se chama Leste, né? Era um guarda da Leste, estava lá e me aproximei. Aí vi lá o cidadão. Um cobertor, estava com um cobertor por cima, um lençol por cima. Cheguei, me apresentei. Bom dia, eu sou o guarda que está aqui. Guardando o corpo, de sim, sou eu mesmo. Eu sou o repórter da Rádio Caraíba, meu nome é Eloy Cajuí, eu vim aqui, o senhor me dá as informações e tal. Eu fui pedindo informações a ele e tal. Aí ele disse, pois é, o corpo está aqui e tal. Eu fiquei olhando assim, né? Aí eu disse, me parece que o corpo é pequeno, é uma criança. Ele disse, não, é um adulto, é porque a cabeça está ali, quer ver? Não! Obrigado! Rapaz, aí foi que ele foi contar a história. Foi um senhor que tudo dia que ele estava embriagado, né? Aí ele chegou ali, desmaiou ali, por causa da bebida, ele ficou ali no túnel e pronto. Aí o trem veio e decapitou e disse que depois a cabeça rolou e ficou um pouco distante. Mas como ele não pode mexer, então arranjaram outro pano e estava coberto a cabeça do outro lado. Não precisa ver não, não precisa não. Ali eu fiz as anotações, eu voltei para a rádio e fui dar uma notícia de edição extraordinária, né? Para dar informação. Isso foi no dia, acho que de terça, de quarta-feira, não me lembro bem. Aí vem o final de semana. Quando eu chego na rádio, segunda-feira, 6 da manhã, eu chegar na rádio, 6 da manhã, Tito já estava na rádio, pega Brasília, vai lá no Hotel Maravilha, mataram um cara, vai lá fazer reportagem. Tá bom, Tito, vou lá. Repórter de necrotério. Eu disse, meu Deus, rapaz, que é mesmo. Aí foi lá vai eu. Entrar foi uma luta, depois que tá dentro tem que lidar com o maior trauma, que é o maior medo, que é o morto. Aí pronto, aí lá vai eu pro Alto da Maravilha, e aí foi
lá no Colégio Cândido Félix, Alta Maravilha, né? O corpo estava bem encostado assim no muro. E bem do lado do cemitério já, né? Pois é, bem pertinho do cemitério. Gente pra caramba lá na hora. Aí quando eu fui me aproximando, a polícia militar estava lá guardando o corpo, né? Aí um policial me reconheceu, disse: abre aí que o repórter da Rádio Caraíba tá chegando. Vai ver. E eu sem querer encostar. Não, diga que eu não faço, não. Eu já tinha visto lá, rapaz. E esse não estava com o corpo coberto, não. Meu Deus do céu, estava à vista. Estava à vista porque o que aconteceu, rapaz, que coisa incrível, viu? O rapaz estava com a vítima, né? Estava com o facão na mão aqui, segurando aqui, com a outra palma na mão e o facão aqui, ó. Um negócio assim, bem assim. Nossa. E endureceu, eu não sei o que diacho foi aquilo, eu sei que ficou daquele jeito. Ele levou, o agressor deu uma facada nele bem aqui no pé da barriga. Foi uma só mesmo, e o cara morreu. E caiu e ficou assim. Aí disse que a polícia não podia mexer, estava lá. E quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus do céu. Aí o rapaz... Esse monstro levanta e me dá uma facada usada. Eu falei, não, eu quero as informações. Aí eu peguei, anotei ali e saí. E preocupado. E dormia à noite depois. Graças a Deus, até que eu consegui. No outro dia eu fazia, como é que se diz, uma maneira de não ficar lembrando daquilo, né? Lembrando, sim. Passou uns 3 dias, aí lá veio outro rebuliço na cidade. Ai, meu Deus. O Dal fugiu da cadeia. Eu lembro do Dal. Aí lá vem as confusões, rapaz. Quase todo. E não era só fim de semana, não. Dal passou não sei na onde, não sei o que, aconteceu alguma coisa ali. E aí você sabe, naquela época também aconteciam as coisas, né? Que inclusive a família dele depois até fez um desabafo que tinha outras pessoas cometendo crime na cidade e colocando o Dal como culpado. Era aquela coisa toda. E aí pronto, eu vivia no estado de apreensão o tempo todo. Eu estava em casa, quando eu entrava, meu Deus, será que chega lá vai ter outra confusão para ir atrás? Tem outro morto? Então meu início de repórter foi assim. Foi desse jeito, até que depois de 2 anos, acho que uns 2 anos que eu estava nessa função, aí eu fui chamado pelo seu saudoso tio Alírio a trabalhar na Rainha FM. Aí me transferi para a Rainha FM. Passei um bom período lá, uns 2 anos e alguns meses, que para mim foram muito bons, né? Porque até então eu estava com perfil de locutor de AM, né? Que a Caraíba era AM. E fui trabalhar numa FM. E nessa época as FM já estavam fazendo uma mudança, ou digamos assim, uma miscigenação no seu perfil, uma mistura no seu perfil, para poder vencer as AMs, né? Porque as AMs no interior sempre tiveram mais audiência por conta da informação, do papo, né? Porque nesse período o FM era difícil dar alô para alguém. Aqui a Rainha FM começou a quebrar esse tabu, né? Esse paradigma. A gente começou a dar alô. Quando eu estava lá, eram poucos, tinha locutora que não dava alô de jeito nenhum. Tive o prazer de trabalhar com seu primo Rogério Costa. É meu irmão. Perdão, meu primo é o Mauro. É o Mauro, e já tem irmão. Com o irmão Rogério Costa. E Rogério era assim como eu. Era também meio comedido, meio seguro, que a gente gostava de obedecer, né? A gente sempre podia obedecer. De obedecer aquele ritual, de só dizer, bom dia, Rainha FM, não sei o que, eu não vou ver uma música sem dar alô para ninguém, porque não era perfil de mesmo sendo FM, de dar alô para ninguém. A FM não dava alô para ninguém, isso é coisa de AM. Então eu entrei na Rainha FM nesse período que estava também nesse ritmo de mudança, né? De FM passar a querer ou tentar imitar uma AM. E aí também tinha um jornal meio-dia, e eu fui chamado mais por conta desse jornal. O Jornal Bofinense, que ainda hoje existe lá na rádio, na Rainha, né? Então eu fazia o Jornal Bofinense e fazia a programação musical da rádio. Até que o seu Alírio foi assim, não, vamos fazer o seguinte, ó. Vou te botar como locutor folguista. Um colega lá deu uma ideia, que disse que em Salvador tinha uma rádio porque cada locutor tinha direito a um dia de folga na semana, né? Que dá 4 folgas no mês. Sim. Aí ele trouxe, o colega, me parece que foi o Rony Pop que trouxe essa ideia, que em Salvador tinha uma rádio que dava as 4 folgas de uma vez só. Quinta, sexta, sábado e domingo. Entendi. Cada locutor tirava uma folga uma semana, sabe? Tirava os 4 dias já todos, depois uma cacetada só, depois só no mês seguinte, né? Nossa. Só que aí tipo, tem um locutor folguista, quem é? Pronto, vai ser ela, então me botaram locutor folguista.
Então toda semana você trabalhava quinta, Era. sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo, toda semana eu fazia locução. Uma semana era no horário de um, na semana no horário de outro, né? Entendi. Cheguei a fazer horário de 10 da noite às 2 da madrugada. Pensa que gostava desse horário? Rogério fazia esse horário, de coração pensa para no horário coração, bom, era. romance da madrugada. Romance da madrugada. Coração para coração da Luciane. Caramba, rapaz, era bom demais. Quando passava de meia-noite, eu tinha uma seleção musical já preparada. Era mulheres ficavam chorando. Ah, seu locutor que nos conhece. Ah, seu locutor, meu namorado terminou comigo. Calma, mulher, calma. Ele volta. Daqui a pouco eu mandava alô pra elas e tal. Rapaz, era aquela coisa. Foi um momento espetacular que eu vivi. Foi muito bom. Muito bom. E aí, depois de mais de 2 anos lá, um dia eu tomei um choque. Eu cheguei para trabalhar, fui avisado que era o meu último dia. Nossa. Era aquele dia. Assim, sem mais nem menos. Do nada. Do nada, né? Mas eu, como toda a vida, aprendi com meu pai, com minha mãe a obedecer, né? Sem mágoas, sem revolta, sem nada. Só imaginei assim, vejo o que é que eu tenho direito e pronto. Fizeram as contas, levei para outro contador para analisar, estava tudo certo, beleza, pronto, beleza. Saí de boa, e ainda hoje estou de boa, não tenho problema nenhum com ninguém de lá. Se alguém tem, eu não sei. Mas eu não tenho. É um fato que você desconhece. Desconheço e faço questão de dizer para as pessoas, apesar de que a grande maioria do meu público, das pessoas que me conhecem, imagino que eu sou somente da Caraíba FM. Quando eu falo, tem que se assusta. O quê? Eu não sabia. Você já trabalhou na Rainha FM? Eu digo, já, passei lá 2 anos, então eu faço questão de dizer que foi um período muito bom para mim. Eu tive orgulho de trabalhar na Rainha FM, para mim foi um momento muito bom. Eu aprendi muita coisa lá, porque quando eu voltei para a Rádio Caraíba, eu voltei assim, mais forte, eu voltei mais preparado, né? Uhum. Agora, não voltei da noite para o dia. Né? Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Eu trabalhei na Rainha FM até o dia 31 de agosto de 1992. Uhum. E eu fiquei setembro, outubro e novembro desempregado. Só retornou em dezembro. Retornei no dia 30 de novembro de 92. Nessa época... Presente de aniversário. Né? Exatamente. Jonas Costa tinha ganhado a eleição, eu tinha feito locução para ele, já estava certo que iria fazer parte do governo. Mas o governo só iria começar em 1º de janeiro de 93, né? E aí eu estou lá em casa um belo dia, no começo de novembro, e aparece Tito Rocha com o Zé Borges, com a Zeneide Nunes, que estavam indo para o transmissor da rádio, mas Tito queria que eu fosse com eles, que no percurso, no trajeto, queria conversar comigo. Eu disse, tá bom. Aí eu fui, entrei no carro. Quando eu entrei era isso, era para que eu voltasse para a rádio, né? Uhum. Foi feita lá uma proposta da criação de um programa. Tito me deu lá uma ideia, né? Eu juntei outras ideias. Tito pediu que eu reunisse alguns nomes de programas para a gente escolher. Aí eu levei 3 nomes. Tito aprovou Cidade Aberta. E nós começamos dia 30 de novembro de 92. Que coisa Começamos de uma forma muito interessante, que era um colégio contra colégio, bairro contra bairro. Era o forte do programa, né? Mas aí depois as coisas foram... A gente foi tendo dificuldade, porque, por exemplo, o colégio contra colégio, a gente negociava diretamente com os diretores das escolas para apresentar os alunos. Por exemplo, o programa era tarde, né? Então tem que ser o aluno que estudava pela manhã ou que estudava à noite. Ou então, se o colégio tivesse uma forma de não deixar os alunos tomarem prejuízo, que fosse à tarde, algum aluno que estudasse à tarde também, né? Me parece que durante o programa ainda teve uma dupla que estudava à tarde, que foi. Uhum. Porque tinha que ficar a semana toda no programa e se classificasse, ia ter que passar outra semana, né? Isso que era uma coisa classificatória, eliminatório e era muito legal, né? Muito legal, era perguntas sobre a cidade, perguntas sobre conhecimentos gerais. Tipo uma gincana, né? Exatamente. E aí depois a gente fez bairro contra bairro, aí já foi mais difícil conseguir as pessoas, às vezes chegava o dia do programa e só tinha uma pessoa para participar. As pessoas muito preocupadas, com medo de ir, não sei o quê, com vergonha, as pessoas tímidas, né? Eu sei que a gente foi tendo essa dificuldade e infelizmente tivemos que acabar com esse quadro, né? Uhum. Aí foi quando eu abri geral para participação por telefone, com mensagens e tudo. E aí a gente, foi desenrolando e a coisa foi acontecendo.
e até hoje a gente leva desse jeito, né? Com uma comunicação muito diversificada, muito misturada. E fácil. Você tem uma maneira fácil de se comunicar com as pessoas, né? Você tem um linguajar que todo público entende. Graças a Deus. Mas isso a gente sabe o que é, né? Além de dom, é o amor que a gente tem pela profissão. Exatamente. Né? Tudo que se faz tem que ter muita dedicação, né? Claro. Eu vejo hoje, Lu, com muita preocupação, por exemplo, algumas profissões que as pessoas entram porque foi um concurso público, fazer o concurso que é garantido, mas às vezes a pessoa entra e não tem aquele perfil, né? Eu não quero, pelo amor de Deus, não quero que ninguém me interprete mal. Não quero que essas pessoas me interpretem mal. Mas tem muita gente aí que está na profissão errada. Às vezes não soube pesquisar a sua própria vida, seu próprio perfil de vida, para saber o que realmente ela queria. Por exemplo, meu pai tentou me fazer comerciante, não teve jeito. Não era o seu feeling, não era para comércio, né? Ele tentou, colocava uma banquinha para eu vender lá no sítio, dia de feira, vender os produtos, coisa de chocolate, coisa doce e tal. E até que a gente conseguia vender bastante, não sabe? Mas não era meu perfil. Outra vez ele percebeu que eu era um cara assim, muito malino, muito traquino. Aí quando pai tinha moto e tinha bicicleta. Moto na época era lambreta, era uma 50, não, era mobilete e tal. Mas quando ele tinha bicicleta, às vezes eu dava um defeitozinho de nada e era eu que consertava a bicicleta. Mecânico. Aí quando foi ele falou, aí, que tal você trabalhar de mecânico de bicicleta? Tem um depósito meu ali que está fechado. A gente vai dar uma ajeitada lá, vou comprar uma ferramenta. Aliás, ele já tinha no carro dele, ele carregava uma caixa cheia de ferramenta. Todo tipo de chave, tudo. Falei, não, pai, tudo bem, vamos lá. Aí eu passei a ser mecânico de bicicleta. Trabalhei aí deu alguns meses. Mas não era aquilo. Não era aquilo que eu queria. E eu conseguia consertar, o pessoal gostava do meu trabalho, entendeu? Tá vendo? Mas só que tinha um problema. É que a maioria dos meus clientes só fazia o serviço fiado. E eu chegava o dia de pagar e ninguém pagava. Aí meu pai começou a se irritar. Pai, sabia, vamos encerrar essa oficina. Não dá certo não. Pô, não ele paga? Eu digo, Aí fechamos a oficina. Lutei para ver se eu recebia alguns fiados. Alguns recebi, outros até hoje. Até hoje você espera. Até hoje eu espero. Entendeu? Então, não deu. Trabalhei no comércio. Meu primeiro emprego aqui em Bonfim foi na loja Bomac. Do já falecido. Faleceu recentemente, seu Zé de Juvino, né? Era José Barros da Conceição, o nome dele, popularmente conhecido como Zé de Juvino. Foi ele que montou o sistema elétrico de rede elétrica lá no sítio do Açude, com motor, né? O gerador. Entendi. E aí ele era primo de meu pai. Aí meu pai um dia, durante o período que ele estava lá no sítio montando energia elétrica, o pai fez muita amizade com ele. Aí quando eu comecei a morar em Bonfim, eu estava desempregado, meu pai foi conversar com ele, se ele soubesse de algum lugar na cidade, de algum colega dele comerciante, que tivesse uma vaga para um menino trabalhar, falou, meu filho está aí e tal, está desempregado, está começando a estudar agora, e seria bom que ele começasse a trabalhar e tal. Ele disse, não, eu vou trazer ele aqui para a loja aqui. Chama ele para vir para a loja, mas eu não gostei da loja, trabalhei só 15 dias. Pronto. E aí, não deu certo. Conversei com meu pai, disse, não dá certo, aí tá bom, beleza. Aí passei um tempo desempregado e tal. Isso era menor de idade ainda, né? Mas aí de repente trabalhava. Aí de repente Jefité Muricy abriu um restaurante lá no Posto Santana e me conhecia também por conta de que ele é casado com a irmã de Cláudio Almeida, Claudinho, que é casado com a minha irmã. E já me conhecia. Ela, eu quero vir trabalhar comigo aqui, eu digo, rapaz, eu nunca trabalhei de garçom, não. Eu digo, não, mas ele ensina aqui, não tem coisa. Tem segredo não. Tem segredo não, bora. Beleza. Aí fui trabalhar com ele lá no restaurante do Posto Santana. Aconteceu cada coisa legal lá. Era na época que tinha aqueles bingos em Bonfim, quase tudo muito bem. Bingo da equipe Adriana Freire, bingo entendeu? Que era casa cheia, Bonfim. Nossa, Bonfim lotava. Lotava. Aí, menino, o restaurante do Posto Santana, quando dava de 10h30 para 11 horas, bombava de gente. E eu ali naquela agonia para atender todo mundo. Garçom aqui, garçom e tal, beleza. Aí quando foi um dia, eu fui atender uma mesa, lá veio com a bandeja, 4 copos. Não, uma cerveja de 4 copos pra cá. Não, 2 cervejas de 4 copos. Veio com a bandeja com a cerveja, botei a cerveja lá, depois lá eu peguei os copos assim, ó. Quando eu botei na mesa, um dos clientes disse, vixe!
Eu praticamente não vi. Não é comigo. Alguma coisa, cliente? Alguma coisa, meu querido? Tal. Pensei, não, por enquanto é só isso mesmo. Tá bom. Aí quando eu saí, mas eu era tão inteligente, graças a Deus, eu pensei, digo, rapaz, aquele cara fez isso é porque não se deve botar os dedos dentro do copo, não. Porque deve ser errado isso. Aí eu cheguei lá na cozinha do restaurante, chamei uma colega, né, que estava na cozinha, e disse, vem cá, é errado a gente pegar o copo dentro e botar assim? Ela, não pega assim não, com as mãos. Disse, vi, por isso que eu fui botar ali na mesa, botei assim, e o cliente vixe, ele não gosta não pega com as mãos não, eu pego por fora. Eu digo, tá bom, obrigado. Até isso eu vou Menino inteligente pegou logo. Pois é, depois de trabalhar no armazém, passei alguns dias lá, mas não deu certo eu trabalhar com o Jefité, porque, por exemplo, eu trabalhava só de sexta para sábado, domingo e domingo para segunda. E de domingo para segunda, rapaz, chegava em casa de 3h30 para 4 da madrugada. Nossa. E 6 horas eu estava de pé. Só fazia, às vezes nem tomava banho. Eu chegava ali e me espojava numa esteira lá na casa da minha irmã, assim, um colchão, porque eu não tinha nem coragem de tomar banho. Ia dormir, e quando dava 6 horas, é que eu levantava para tomar banho para ir para o colégio. Tinha que chegar no colégio 7 horas. Era bem puxado, né? Era muito puxado. E aí eu estava dormindo na sala de aula. Aí a professora um dia me chamou, olha, tu tem que dar um jeito aí, rapaz, você tá dormindo mal você? Eu digo, realmente eu tô dormindo mal, porque eu tô trabalhando num restaurante assim. Meu filho, você ainda tá menor de idade, dá um jeito de você sair desse emprego, e se você arranjar outro depois que trabalha só durante o dia, tal. Eu digo, Aí comecei com meu pai, com a minha mãe, disse, não, então não vá não, vai prejudicar seus estudos. E no momento mais importante é você estudar. Aí foi que no ano seguinte, aí eu já mudei para o colégio Olga Campos, acho que foi, mudei para o Olga Campos. E aí estava de noite, né? Já fiz parte da noite. E aí, tinha o dia todo para trabalhar, né? Aí foi onde eu comecei a trabalhar nesse armazém Monte Santo, ficava ali no bairro do Mercado. Trabalhei acho que uns 2 anos ou 3 lá. E aí depois fui trabalhar na Constrular, né? Foi meu último emprego antes da Rádio Caraíba. Antes de ser radialista. E o palco? Como foi que o São João chegou para o Eloilton? Rapaz, essa história é muito interessante. Quando eu lembro do que eu faço hoje como radialista, eu lembro de um dia desse, quando tinha um programa Ídolos no SBT. Não, era... O Ídolos era do SBT. Era do SBT, era um programa que tinha aos domingos na Globo, que a Ivete Sangalo era uma das juradas. Poxa, esqueci o nome agora, um nomezinho assim. Aí a Ivete um dia disse que Deus foi tão bom com ela, tão bom, que ela realizou sonhos que ela nem sonhava. Que aquilo que ela... E é o meu caso, eu como locutor, aconteceu tanta coisa comigo que eu nunca sonhei, nunca imaginei ser locutor de palco. Nunca imaginei ser locutor de eventos, nunca imaginei ser narrador esportivo. Nunca. E passou por tudo isso. Pois é, e tudo isso aconteceu na minha vida. Meu negócio não era ser locutor, era pegar o microfone e dizer bom dia e tal, você está nos ouvindo aí, um alô para você, estou aqui a carta da Lu, que está nos ouvindo aí na rua Campo Amor, não sei o quê. Vamos ouvir agora o Roberto Carlos. Era essa a minha vontade, era só isso. Ou então apresentar um jornal, como já apresentei, apresento sempre lá na Rádio Caraíba, quando alguém sai de férias lá e tal. Era só essa vontade. Era limitado a isso aí. Era limitado a isso. Esse negócio de ser apresentador de eventos, de palco, São essa coisa. João. São João, gente, pelo amor de Deus, São João. E olha que eu fiz 19 anos de São João. Não corridos, né? Entre as idas e vindas de governo. Eu fiz 19 festas de São João para mim. Segundo Luiz Moreira, que por sinal foi ele que me lançou nisso, eu já consegui superar o HD, que até então tinha sido o locutor que mais vezes tinha apresentado São João do Bonfim. Então, como foi que aconteceu isso? Quando eu trabalhava na Rádio Caraíba, na AM ainda, a gente fazia as transmissões de São João, a gente estava lá no palco transmitindo, né, para a rádio, e aí o HD chegava, Eloilton, vai ali no microfone, lê esse comercial aqui. Rapaz, vai lá. E ele fazia isso comigo, fazia isso com o Kleber Vieira, fazia isso com outros colegas, né, com a Luciane Santos, entendeu? Ele sempre botava, o HD era um cara arretado, viu? Pense no cara, gente fina, muito humilde ali, um grande profissional.
e que era um cara que não tinha assim, nenhum ciúme, nenhuma, porque você sabe tinha que frescura. não tinha frescura Porque você sabe que nenhuma. existe isso, né? Existe, tem gente que, né, que olha para você, às vezes pensa que você vai tomar o lugar, que você, entendeu? E eu não nego que eu tinha aquela vontade de falar ali de ler um comercial, eu tinha realmente aquela vontade, eu nunca falei nada pro HD, mas o HD parece que adivinhou meu pensamento. Percebeu. E eu ia lá, lia um comercial. E os olhinhos da gente brilham. Exatamente. Entendeu? Aí quando o Jonas Costa ganhou a eleição, que eu passei a trabalhar com ele, na equipe dele, aí eu passei a fazer a locução oficial mesmo. Aliás, mito, antes disso, aí eu vi a história do Luiz Moreira. Uhum. Eu conheci o Luiz Moreira só por telefone. Sabia que ele era um cara que trabalhava no Baneb, no antigo Banco do Estado da Bahia. Isso. Mas não sabia que era o Luiz Moreira. O meu era por telefone. Ele sempre me ligava, disse que admirava o meu trabalho, isso porque eu era só repórter, não sabe? Não tinha programas fixos assim. Sim. E tal. Aí ele me dava umas ideias, que tal você falar assim e tal. Aí quando foi um dia, eu tô na rádio, aí Tito Rocha disse, tu vai lá no Casarão da Praça Nova de hoje, chamado Delicatessen, né? Nessa época servia na época de José de Souza Leite, era o prefeito, era a central do São João, digamos assim. Era ali resolvia tudo quanto as questões burocráticas, ali ficava o Departamento de Cultura, na época não era secretaria, né? A Secretaria de Educação, que era quem realizava o São João, o Departamento de Cultura, os órgãos do governo ficavam naquele casarão, para resolver tudo em relação ao São João, ficava ali naquele casarão. E aí Tito chamou, disse, tu vai lá no casarão, procure Luiz Moreira, que ele vai entregar as credenciais da rádio, dos profissionais que vão trabalhar no São João na rádio. Eu, tá bom, beleza. Aí eu falei, finalmente eu vou saber quem é esse Luiz Moreira. Conhecer. Aí cheguei lá, eu vim conhecer pessoalmente Luiz Moreira. Tudo bem e tal, eu vim pegar, você é Leito, você é Luiz Moreira e tal, começou a saber conversar, e disse, olha Leito, você está na nossa lista de locutores do São João. Do nada. Você. Eu digo, rapaz, eu nunca trabalhei locutor de palco não, rapaz. Como é que você me chama assim? Você nem me conhece assim? Conheço sim, pelo seu trabalho, pelo microfone, eu sei. Como é que você sabe que eu tenho condição de ser locutor de palco? Sei sim. Seu perfil é de quem tem condição, sim. Sei. Tá bom, chefe, tudo bem. Manda, eu obedeço. Aí foi lá eu fazer a locução, rapaz. No primeiro dia que eu ia fazer, a abertura do São João foi no sábado, né? Que não teve abertura. Aquela confusão que houve, né? Que disseram que alguém jogou um balde de água na mesa de som do Roberto Som. E aí já era de noite, não havia tempo hábil para substituir aquela mesa de som. O Roberto que tinha outra mesa, mas tinha que buscar em Itiúba, daqui que ele fosse em Itiúba buscar essa mesa e voltasse para ligar tudo de novo. Montar tudo novamente. Tinha que desligar aquela para depois ligar tudo novamente. Não dava tempo. No dia seguinte. Aí pronto. Então a abertura do São João foi mudada para o dia seguinte. E olha quem vem logo no primeiro dia. Alcimar Monteiro, que era a primeira vez que ele vinha cantar em Belfim. Eita responsabilidade. E sim, agora cometi um erro, se eu consertar aqui. Eu não trabalhava, nessa época eu já trabalhava na Rainha FM, não era na Caraíba. Aí no caso eu fui lá buscar as credenciais da Rainha FM. Da Rainha FM. Então pronto, aí quando chegou eu tava, Luiz Moreira disse que eu estivesse no palco 8 horas. Eu cheguei 7. Nem sabia o que era ansiedade, mas estava ansioso. Pois é. 7 horas eu estava no palco, ó. Isso aí, que ano? 1990. Aí eu disse, rapaz, Luiz Moreira, você me botou numa fria, rapaz, vai ser o mesmo dia. Eu sei. Sim, mas é eu com quem? Não, é você só. É você com você e Jesus Cristo. Porque cada noite é um. Eu digo, vixe, numa noite era outra Kleber Vieira, outra noite era, não sei se era o Hadi, mas que o Hadi ainda estava aí nessa época. Eu disse, não, beleza. Aí, rapaz, o tempo vai passando, aí quando já dava ali perto de 8 horas, já tinha lá um sanfoneiro se preparando para começar a tocar, para fazer a abertura da noite. Aí ele disse, você não quer lá dar um alôzinho não? Eu falei, rapaz, eu vou. Eu subi aí nos legal, quando eu olhei que eu vi lá pra baixo, menina, era só cabecinha de gente. Você não via mais nada. Aí eu voltei, me deu um tremelique, eu voltei e disse,
Luiz, tu tem certeza que eu vou falar para esse povo todo aí? Acho que é, rapaz, o que foi isso? Consciente de que eu vou gaguejar. Rapaz, a gente me mata, como é que eu vou falar para esse povo todo aí? Ele disse, Do mesmo jeito que você fala na quer rádio. tomar alguma coisa para ver se dá coragem? Eu falei, quero. Aí lá vem Luiz Moreira com uma dose de uísque, rapaz, só uísque e gelo. Eita, me matou agora. Levei de vez. Aí criou a coragem. Deixei dar um tempo ali, quando foi com 5 minutos, rapaz, Deixa eu vamos lá, ver vamos lá, agir, deixa eu lá. Mas as primeiras palavras foi na tremedeira da voz, viu? Porque era gente, rapaz, eu pensei, meu Deus, se eu gaguejar, se eu falar uma coisa aqui, se eu começar a vaiar aí, eu tô perdido. Morro. Mas Deus foi bom demais comigo, graças a Deus não dei tropeçadazinha aqui, acolá desse, mas não, as palavras Até saíram. hoje a gente tropeça, né? Até hoje. Engasga. E aí eu sei que pronto, deslanchei depois desse dia aí, graças a Deus, deslanchei, né? E quando veio o governo Jonas Costa, eu já tinha a responsabilidade não só de fazer a locução, como também de escalar outros profissionais, porque eu era o assessor de comunicação, era eu que escalava, eu que fui responsável de selecionar os profissionais que foram convidados a fazer a locução comigo, né, no São João. E aí pronto, foi tudo se desenrolando e graças a Deus tudo aconteceu. Durante o São João, né, nesse período de aprendizado ainda, nesse primeiro ano, graças a Deus não aconteceu nada, mas depois, eu já um fera, foi que as coisas aconteceram. Olha o que aconteceu um dia, foi na gestão de Jonas Costa, um dia de sábado, de domingo à tarde. Tinha forró à tarde, a programação já começava 3 horas da tarde na Praça Nova, né? E foi uma ideia que iniciou na gestão de Cândido Augusto, né? Que a programação já começava 3 da tarde e pronto, ia direto ia embora, até 5 horas da manhã do outro dia. E aí, eu tô lá no sanfoneiro, pá, beleza, aquela coisa toda. Aí tá no intervalo para começar outro show. Nessa época o microfone sem fio era um ou outro que aparecia. Raro. Era raro. Né? Só na hora de anunciar o artista principal que via o microfone sem fio e tal, mas o resto é tudo microfone com fio. Aí nisso, eu vou saindo, né, no meio de menu de microfone, aí um cara assim, eu perdi minha carteira, pai, dá uma divulgada aí pra mim, por favor. Eu disse, espera um pouquinho que eu vou dar uma mijada e volto já. E o microfone perto. Nisso eu escutei um gato gritar lá de baixo, aê, locutor, vai mijar, né? Eu disse, meu Deus do céu. Rapaz, não percebi que tinha microfone. Rapaz, eu fiquei naquela, eu digo, meu Deus do céu. Aí quando foi já na gestão de Carlos Brasileiro, já para cá dos anos 2000, né? Foi onde nós começamos. Isso. Eu estava apresentando um desfile, eu não sei se era do aniversário da cidade ou se era de 7 de setembro, né? Pronto, era 7 de setembro. 7 de setembro, estou apresentando o desfile. Sim. Tá. Aí lá vem um colégio Casinha Feliz, homenageando as cores da bandeira do Brasil, né? Tá. E eu tô lá narrando o que está acontecendo. Tal. Aí passou a ala que estava homenageando, representando o amarelo, né? Que representa o ouro, nosso tal. Eu estou explicando, aí eu vou e disse, tá aí, portanto, o Casinha Feliz homenageando o amalero. Amalero. Eu não senti que eu falei amalero. Aí quando eu percebi um ensaio de vai, eu gritei, vamos aplaudir o Casinha Feliz! Ninguém me vaia! Você não aplaude! Rapaz, eu rezei que eu cheguei em casa para agradecer a Deus. Não acredito, essa viu? criatividade repentina que ele me deu de fazer isso. Porque senão eu tomava nada amalero. Você e seu amalero. Porque, Lu, você sabe, você já trabalhou comigo. Já passava de 1 hora da tarde. Nossa! Quem chegou ali, eu tinha chegado 7 horas da manhã, entendeu? Então imagine você essa altura. É desgastante. Desgastante. É claro que ali no palco eu não apresento nada desses eventos sem ter água do meu lado, tem que ter água, que eu bebo água o tempo inteiro, né? Mas não tem jeito, cara. A gente se desgasta e chega um momento, se a gente tiver cuidado, acontece isso. A língua prega dá mesmo. Um trava-língua dá mesmo. Um trava-língua, entendeu? Então, nesse dia aconteceu isso e graças a Deus eu me saí com essa. Rapidinho, Deus me deu essa inspiração, essa criatividade
e eu consegui fugir disso aí, mas foi bom demais. Agora, né, nessa profissão da gente, de trabalhar em eventos, é muito bom, né? A gente fala diretamente com o público. Exato. É muito diferente. Eu digo que a responsabilidade é a mesma. Você está numa rádio, num estúdio fechado, onde só tem um colega de trabalho. Então, agora que é FM a Caraíba, e temos horários que eu trabalho sozinho, não tem ninguém que está ali comigo, que eu estou fazendo locução que eu estou operando, né? Então, por exemplo, nos domingos que eu faço o clima de festa a partir das 10h30 da manhã, eu fico sozinho, né? Então, mas a responsabilidade é a mesma. Eu fico me imaginando milhares de pessoas ao meu redor, sabe? Mas no público a coisa te dá mais responsabilidade, te chama mais, entendeu? Porque estão força vendo mais a coisa, porque eles estão te vendo e você também está vendo o público, né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. E digo uma coisa para você também já fez comigo isso. Trabalhar na área política é complicado. Muito. É complicado porque a área política, olha que tem um negócio, tem um ciúmito. Você, às vezes, você está num evento grande, como já aconteceu com a gente, né? Na gestão de Carlos Brasileiro, de Paulo Machado, que a gente trabalhou, sempre tinha alguém para fazer essa parte de dar a relação de quem está presente no evento para registrar essa tal presença, né? Mas não adianta se a pessoa lá que faz esse levantamento passa para você divulgar. A gente errou, não colocou. A gente tem que ter um olhar de águia. Se você não fala, ninguém vai reclamar da pessoa. Vai reclamar do locutor que não falou. Falou do secretário tal, não falou de mim porque eu sou só coordenadora. Pois é. Aí teve um dia, eu tive uma experiência assim, muito, muito pesada nesse dia, mas graças a Deus, eu sempre tive confiança em mim, né? Eu sempre tive certeza do meu trabalho, sempre tive confiança em mim mesmo, de que eu estava fazendo a coisa certa. Isso foi na gestão de Jonas Costa, no desfile do aniversário da cidade. Foi o primeiro. Nós estamos lá e tinha o chefe de gabinete só passando por mim. Registra agora para a gente comentar. Eu estou lá registrando. Aí já estava atrasado para começar o desfile. Olha, vai começar o desfile. Então a partir de agora você não vai mais registrar presença de ninguém. Nem vai convidar mais ninguém para cá. Pronto. Você vai dizer que as demais autoridades e órgãos que estejam presentes se sintam convidados para vir para o palanque. Pronto. Assim eu fiz. De forma geral. Né? Assim eu fiz. Atenção, vamos dar início ao desfile e nesse instante, em nome da comissão organizadora, em nome da prefeitura, queremos convidar os órgãos e as personalidades, autoridades que não foram convidadas, por gentileza, se sintam convidados e podem vir ao palanque. Beleza. O chefe de gabinete, nem me lembro que era na época. Legal, Laíto. Não, era o professor Paulo Machado, o chefe de gabinete. Pronto. Beleza, Laíto. Tranquilo. Termina o evento, lá vem o presidente de uma entidade. Reclamar. Seu Eloíto, eu vou falar com o prefeito. O senhor não convidou a minha entidade para o palanque. Eu estou muito chateado. Eu vou reclamar diretamente com o prefeito Jonas Costa. Eu falei, tudo bem, amigo, fique à vontade. Eu disse, eu não sei se o senhor ouviu, eu não sei se o senhor sabe, mas eu não sou responsável direto em convidar. Há uma pessoa que passa para mim. E essa pessoa pediu que o desfile já estava atrasado e que quando chegou aquele horário não era para convidar mais ninguém, e que eu dissesse que quem estivesse presente se sentisse convidado. Eu ouvi, mas não citou meu nome, eu não fui não. Tá. Eu disse, então eu sinto muito, eu não posso fazer nada. Então o senhor reclama com o professor Paulo Machado, que ele é o chefe de gabinete, ele era a pessoa que estava passando por mim, foi ele que me orientou dessa forma. Não, a culpa é sua. Pronto. O cara voltou comigo, né? Eu disse que a culpa era minha. Eu disse, amigo, tudo bem, você acha que a culpa é minha, eu não posso fazer mais nada, o evento já encerrou, eu só posso... Aí eu também fui... Não, ainda não vai dizer, mas se o senhor quiser, você está convidado a subir, suba, e vá mas eu estava estressado, desgastado, já era quase 3 horas da tarde, com fome, cansado, porque chegou 7 horas da manhã naquele local, eu disse, olha, o evento já encerrou, eu não posso te convidar mais para esse, mas para o próximo eu vou lhe convidar, não se preocupe não, você já está convidado de hoje, peguei minhas costas e saí. Porque, poxa,
Poxa, pelo amor de Deus, tenha paciência, né? A gente engole muito sapo, né? Ah, muito, muito, muito. Então, uma das coisas que sempre me chateou foi isso. Eu já trabalhei muito estressado nessa questão, na área política, por Eu conta pensei. disso. Né? E aí, a minha sorte é que, graças a Deus, sempre quem estava ali comigo, me dando suporte, e o prefeito sempre me deram muita confiança, Exatamente. e eu fazia questão de relatar. Isso aconteceu na gestão de Carlos Brasileiro, na gestão de Paulo Machado, e eu relatava, ó, o secretário tal está chateado comigo por conta disso, porque eu não avisei, não foi culpa minha. Ou muitas vezes a gente cita e a pessoa não escuta e vem dizer que a gente não citou. Isso, tem essa coisa também. Lembra que isso acontecia com a gente? Já aconteceu comigo, você viu, sabe o quê? Um secretário que chegou atrasado. Quando ele chegou, já tinha anunciado. Pois é. E ele achou ruim, dizendo que não tinha sido chamado, não tinha sido. Já passei muito a presença por isso. dele, Muito, entendeu? muito. Aí eu falava, e inclusive na gestão de brasileiro, ele me relatou uma certa feita que numa reunião ele falou isso, ó, tô sabendo aqui que o secretário tal foi reunião do locutor por causa disso. Você que chegou atrasado. Ele falou sim no seu nome. E vamos acabar com esse negócio aqui. O locutor não é culpado. Se não falou, reclame de fulano, que é quem passa para o locutor. A gente não o tem locutor não tem culpa. Mas não adianta, não tem jeito. Sempre vem, aí já, isso na gestão do brasileiro, já na gestão de Paulo Machado, já veio um dia da abertura do São João. Pronto. Toda a abertura do São João, eu passava o dia todo, hoje que eu entendi o que era ansiedade. Eu sofria com a ansiedade, eu ficava rouco sem estar rouco, eu ficava gripado sem estar gripado, entendeu? Tava sono sem estar com sono. Exatamente, por conta dessas coisas, porque eu sabia que era o bombardeio era grande. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Graças a Deus, algumas aberturas não houve nada. Eu cheguei em casa e, como sempre faço antes de dormir, já o dia mais cedo para dormir, e agradeci a Deus por não ter acontecido nada. E mesmo que tivesse acontecido, agradeci do mesmo jeito, porque não era culpa minha. Mas as pessoas jogam para você. Mas a partir do momento que você tem a certeza, tem a confiança que você fez certo, que você não tem culpa, você deu o seu melhor, acabou. A consciência está tranquila. Você está tranquila. E pronto. Olha, Eloy, eu queria ficar aqui 3 horas conversando com você, mas porque é bom durar pouco, mas você volta no segundo momento. Certo. Depois do São João, a gente volta com você. Eu sei que você vai fazer, provavelmente vai fazer o Arraial Morro do Gato, né? São Pedro de Andorinha. Eu já estou também tentando entrar por lá para ver se a gente volta com essa dupla da gente. Certo. Eu vou estar em Jaguarari, no São João. Dá um pulo lá, vai lá passear, vai lá dançar um forró, vai curtir o show do Zezo. Zé Ramalho. Zé Ramalho. Abertura, né? Dia 21 de junho, abertura com Zé Ramalho. Dia 22 é Zezo. Então... E Jaguarari está trazendo esse ano, Lu, uma artista que já deveria ter vindo aqui para Bonfim. Ela é fenomenal. Minha filha Mirielle já assistiu o show dela, Mara Pavanelli. Isso é um espetáculo, viu? Eu já vi na internet. Eu vou ver, né? Vamos esperar sair a programação de cá. A de lá já saiu, eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Que é para ver o que é que eu posso fazer. Se eu não vou lá nesse dia, viu? Ver Mara Pavanelli ou então o Zé Ramalho, viu? Zé Ramalho. O Zezo. Meu Deus. Vai lá todo dia. Quem sabe, né? Eu quero te dizer que para mim é sempre uma honra muito grande estar perto de você, dividir momentos com você. Você fez 19 anos não consecutivos de São João, eu fiz 12. Todos eles do teu lado. Isso. Todos os anos ao lado de Eloilton. E eu me emociono e, ao contrário de você, eu não consigo me segurar. Você segura. Nem sempre. Mas foram os melhores momentos da minha vida, na minha carreira como locutora. Então, para mim foi um prazer muito grande, foi um orgulho para mim. Me sinto honrado de ter vindo aqui na sua revista, de bater um papo aí com o seu público, com essa gente maravilhosa, e dizer que estamos sempre à disposição e levando aí a nossa carreira até o dia que Deus permitir. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada por tudo que a gente já viveu e por tudo que vamos viver juntos. Ainda vamos sim. Com fé em Deus. Com fé em Deus ainda temos muita vida pela frente. Ainda. A dupla Super-Homem e Mulher Maravilha ainda vai voltar para cá. Vai. A você que está aí do outro lado, meu muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Já curte, deixa seu like, compartilha a nossa live, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um grande beijo para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.